Paz para todos nós, com alegria que estamos mais uma vez e agradecendo a vocês que tanto apoio têm nos dado no nosso dia a dia. E a gente gostaria, para a, a tentativa de nos mantermos conectados a esse trabalho de divulgação tão importante para todos nós, principalmente para aqueles que não conseguem se deslocar para ir até as casas espíritas, mas que muitas vezes exige um esforço maior de todos nós. Então, aqueles que podem, nós agradecemos a participação. E como participar? A gente sempre está aqui dizendo, né? Dê o seu like ou o seu dislike, é um movimento. Gostei, não gostei. Escreva alguma participação, né? Compartilhe com alguém. Assista, por favor, até o final, por mais que a gente esteja cansando vocês, em favor do trabalho, assista até o final. E isso certamente estará nos ajudando a prosseguir. Muito bem. Hoje a gente quer falar de um tema um pouquinho diferente. Nós pensamos na dignidade do idoso com o qual convivemos. Graças a Deus, existem muitas famílias que tratam os idosos com todo respeito, carinho, dando a eles o valor que eles merecem, mostrando para eles a importância que eles têm para todo o grupo familiar e amigos, né? Ouvindo-os, participando, dialogando com eles e, e fazendo com que eles se sintam importantes, se sintam úteis, se sintam em plena vivência da oportunidade de caminhar, continuar caminhando em busca dessa luz maior que todos buscamos. Mas existem alguns idosos que nós costumamos dizer que se tornam órfãos de família e até dos amigos. São aqueles idosos que, acostumados a trabalhar o dia todo, pessoas dinâmicas, inteligentes, ativas, dignas, trabalhadoras, criativas, e que, de repente, se aposentam, alguns se aposentam até em caráter compulsório, se aposentam e vão para casa. Na primeira semana, tudo fica muito bem. Alegria, vamos descansar. Mas aí, cada um sai para trabalhar, ou para estudar, para cuidar de sua vida. E, de repente, começa a casa a ficar em silêncio, a ficar vazia, e ali está o idoso. Muitas vezes, deixam-no com um cuidador, com uma cuidadora, que são excelentes profissionais, mas que não têm os assuntos que eles, os idosos, estavam acostumados a ter. E aí começa a surgir um impasse, um convite à depressão, a partir dessa solidão, vamos dizer assim, que não é solidão, mas o idoso começa a se sentir só. E temos visto, então, que eles vão se recolhendo, ficam mais quietos no quarto, assentados,
não têm ânimo muitas vezes de levantar da cama. Levantar para quê? Eles não vão sair, eles não vão correr para o trabalho. Aí eles tentam ligar, telefonar para algumas pessoas, alguns amigos, e esses também estão correndo, trabalhando, agitados. E eles percebem que não é o momento adequado. Desligam e vão começando a sentir a necessidade de fazer algo útil. É interessante que nós vemos isso não só na família, no grupo familiar, mas nós vimos isso nos grupos religiosos também. Aqueles que eram dinâmicos, que ajudaram a construir, principalmente entre os espíritas, que tudo é feito na base do mutirão, da boa vontade. Era feito, porque hoje, de acordo com as leis, já se exige mais pessoas especializadas, diplomadas naquelas áreas, mas as obras de um tempo atrás eram feitas, sim, na base, muitas vezes na base dos mutirões, não é? Com pessoas experientes na área, na obra, e que faziam coisas lindas. Se levantaram muitas paredes, muitas casas espíritas, se construíram muitas cozinhas para servir sopa aos mais necessitados, muitos salões para se estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, muitas salas para atender as crianças da evangelização. Quanta coisa esses mais idosos fizeram naqueles grupos espíritas. Promoveram chás beneficentes, almoços, festas. E ali eles arrecadavam com toda alegria aquelas contribuições que chegavam através dos que participavam dos eventos, e com aquele recurso continuavam a construir e a manter o que estava construído. O tempo passou. E quando o tempo passou, nós começamos a perceber que aqueles que tinham linha, que estavam na linha de frente e que ajudavam com todo entusiasmo, com todo amor, a, a levantar paredes, a construir casas religiosas, locais de estudo e de trabalho, hoje já não dão conta. Já não conseguem se movimentar com a mesma desenvoltura. Até mesmo para falar, eles são mais lentos, mais cautelosos, pensam mais antes de falar, sofreram alguma dificuldade física e a lentidão se faz notar nos movimentos físicos, no andar, no segurar alguma coisa, no fazer alguma coisa. E aí mora o perigo da precipitação dos mais novos. Muitos dos mais novos não fazem nem ideia do quanto aquelas criaturas ajudaram, construíram a base do que hoje é o movimento, por exemplo, no caso espírita, o movimento espírita, não fazem ideia de quanto suor aquelas pessoas entregaram para casa, quanta renúncia eles fizeram, muitos deles deixando de gastar consigo, deixando de viajar, deixando de atender os seus anseios pessoais para ajudar a concretizar a realização de um ideal de um grupo e não de uma só pessoa.
E nessa que os jovens desconhecem toda essa história, muitas vezes, esses mais idosos são um tanto quanto deixados de lado. E eles sentam-se em um ponto da casa e observam. Uns correm para um lado, outros correm para o outro, e o trabalho vai crescendo, e as atividades vão surgindo, e eles ali de lado. O nosso convite, neste dia, é um convite de um olhar para todos aqueles idosos com os quais convivemos, na família, na profissão, na casa religiosa, nas diversões. Que nós possamos olhar para eles, ainda que não saibamos a história que eles escreveram, mas que possamos olhar para eles e pensar: esses já caminharam muito em favor da paz, em favor do bem. Se não fizeram mais, é porque eles não tiveram condições para tal. Então, eles merecem o nosso respeito. E se houve um tempo em que os mais idosos nos buscavam, enquanto crianças éramos, nos estendiam as mãos para caminhar conosco, possamos nós, hoje, mais jovens do que os idosos, estender as mãos a eles e caminhar com eles. Olhar para eles com respeito e gratidão. Conversar com eles. Ouvir o que tem que falar. Porque a história, muitas vezes, eu diria assim, o entremeio da história está no coração e na memória deles. Vamos ouvi-los, vamos valorizá-los, vamos cuidar daqueles que são nossos tesouros em relação à idade. E mais, alguns deles são alcançados por algumas doenças em que limitam as suas ações na área mental, de decisão, de discernimento. Muitos passam a ser portadores, por exemplo, de Alzheimer. E nós, preocupados de uma forma violenta, cerceamos as possibilidades de eles continuarem agindo. Vamos agir com cuidado. Se eles estão realmente merecendo uma atenção diferenciada, que a gente possa dar uma tarefa para eles a cada vez que eles chegam na casa espírita, que eles estão em casa e que nós estamos no conjunto e eles não conseguem nos acompanhar na nossa convivência diária, da conversa, da participação. Vamos dar alguma coisa para eles fazerem. Vamos tirar um pouquinho do nosso tempo e conversar com eles. Vamos oferecer para eles a oportunidade de sentirem que valeu a pena trabalhar em nosso favor, porque hoje nós crescemos e buscamos trabalhar ao lado deles em favor de muitos e muitos. Que nós possamos ajudá-los a resgatar essa dignidade de caminheiros da evolução. Que eles possam se sentir felizes, que eles possam ter uma tarefa, nem que seja a tarefa tão importante, de diariamente orar pelos que estão correndo para fazer alguma tarefa. Que eles orem
eles certamente serão ouvidos pelo plano espiritual. Merecerão do plano espiritual uma atenção maior. Que nós possamos dar a eles olhares, sorrisos, carinhos, atenção, ouvidos, olhares mansos, cheios de gratidão. E nós estaremos criando um clima de paz em nossa instituição ou em nossa família, onde os mais novos, as crianças que não sabem nem direito quem são aqueles, vão aprender a dedicar a eles o carinho merecido, o respeito, a gratidão e proporcionar a eles muita alegria. Paz para todos nós. Deus nos abençoe. Jesus continue sendo a luz que ilumina os nossos caminhos. Muito obrigada. Até outro momento em que a gente vem aqui conversar um pouco mais com vocês. Deus nos abençoe. Paz para todos nós.